Olá, boa noite, queridos e queridas. Estamos aqui reunidos mais uma noite, né? Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Esther. Estamos no capítulo 4, tá bom? Então, eu vou começar a contar para vocês como tudo foi dando continuidade, tá bom? Então, fala-se sobre a consternação dos judeus. A palavra consternação significa grande tristeza, grande pesar, grande dor. Então, os judeus estavam muito desolados, todos muito desolados, muito tristes. Então, eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 17, tá bom? E depois eu vou dar algumas explicações. Então, está dizendo assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande amargo. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-lá saber o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ata, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por que estava acontecendo aquilo. E saindo Ata a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ata e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ata, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu a palavra de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã, e jejuem por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim o rei e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então, veja aí, paramos aqui no versículo 17. Então, o que aconteceu? Então Deus, ele lembrou a Mardoqueu das cartas, né, que foram enviadas sobre várias línguas, sobre a destruição de todos os povos judeus. E Mardoqueu ficou muito desolado com isso, muito triste, né? Então Mardoqueu se vestiu de saco também, como todos estavam lá,
ao saber da morte de algumas pessoas já estavam sendo mortas, né? Então houve muito pesar, muita aflição. Mardoqueu sofreu muito, ele teve muita dor, né? Porque até alguns parentes dele haviam morrido. Então, alguns parentes mais próximos dele. Então ele sofreu muito devido a esse decreto que o rei havia concordado com Ramã. E em desespero ele então recorreu a Ester. Então, o que eu quero dizer? Que não há pessoas boas, que não errem. E se todos nós somos errantes, Deus é o único perfeito. Ele é o único perfeito. E Ele opera e usa quem Ele precisa usar para que a gente possa saber que nós precisamos dele por todos os dias. Nós sempre precisamos de Deus todos os dias. Então, o que acontece? É necessário que a gente tenha coragem, muita coragem, e ter muita fé, né? Assim como Esther, ela fez, jejuou aqui, né? Ela pediu que reunisse todo mundo e jejuassem por 3 dias, né? A todos aqueles judeus que pediu para Mardoqueu, todo aquele que ele encontrasse, combinasse de eles fazerem um jejum por 3 dias em favor dela, para que ela pudesse chegar até o rei, que tinha uma lei que não podia chegar até o rei se não fosse chamado. E se chegasse, se o rei não estendesse o cetro de ouro, essa pessoa estava condenada à morte. Então, ela pediu com toda a fé dela, e ela fez com toda a fé. Então, Mardoqueu fez. Então, ele queria cumprir o propósito de Deus. E assim nós devemos cumprir o propósito de Deus. Você entende? Aquilo, nós devemos também fazer jejum por algum propósito. E você sabe que Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Ele habita e Ele quer mostrar, né? Ele quer mostrar pra gente que a força vem dEle. Você entende? Que toda a força vem dEle. E que Ele quer provar, né? A gente pode passar por muitas coisas, por muitas circunstâncias, muitas coisas desfavoráveis a gente, mas que nós devemos confiar que só Deus, Ele pode nos salvar. Então nós aprendemos com Esther que é necessário ter fé, ter muita fé. E também saber escolher o que é certo e o que é errado, né? Não, nós não podemos nos acomodar diante de coisas de grande impossibilidade, você entende? De coisas que a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso ir lá, porque se eu fizer isso, fulano pode, né, querer fazer alguma coisa ruim para mim. Então, nós devemos sempre lembrar que, apesar de nós sermos errantes, nós temos um Deus que nos favorece, um Deus que Ele cuida da gente. Ele opera com toda a força dEle, né? Todo o poder dEle, né? Ele opera com todo o poder dEle sobre nossas vidas, né? Ele tem um carinho imenso por cada um de nós. Então, por isso nós devemos crer e fazer o que se tem que fazer nas nossas vidas sem medo. Precisamos ter coragem, você entende? Nós precisamos ter coragem, mesmo diante de coisas impossíveis, de coisas que possa ser, você acha que não tem possibilidade alguma, sabe? Eu não sei o que pode ser, não sei, qualquer coisa. Mesmo que você ache que não tem possibilidade alguma, você tem que crer, continuar crendo e buscando na palavra. Mas mesmo buscando, você tem que se mover, né? Tem que agir, tem que ter uma ação. Então a palavra hoje é ação. Ação. E a frase é preciso uma palavra na hora certa. E em detalhes, de acordo com a vontade de Deus, você entende? Eu acho que a frase ficaria melhor assim. Se você for escolhido, você passa por muitas batalhas.
mas é necessária ação e coragem, não é mesmo? Se nós fomos escolhidos, nós passamos por muitas batalhas, muitas lutas, muitas afrontas, muitas impossibilidades. Mas se a gente não tiver coragem e a gente não agir, não tivermos ação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então é necessário coragem e ação, tá bom? Então a frase é: se você foi escolhido e para passar por mesmo que você passe por muitas batalhas, é necessário coragem e ação. Entendeu? Deu para escrever? Vou falar de novo. Se você foi escolhido para passar por muitas batalhas, às vezes nós passamos por muitas batalhas. Então, se você foi escolhido para passar por muitas batalhas, é necessário ter coragem para agir, ter ação, tá bom? Então a palavra é ação e a frase é: se foi escolhido para passar por muitas batalhas, é necessário coragem e ação, tá bom? Anota essa frase aí. É uma frase um pouco longa, né? Às vezes eu deixo uma frase pequena, às vezes longa, né? Mas eu tento construir uma frase que eu acho que vai mexer com o brilho da pessoa, você entende? Então, preste atenção nisso, porque não há pessoas boas que não errem. Existem muitas pessoas que são boas, que você pensa que é tão boazinha, isso e aquilo outro, mas ela também tem os erros dela. Você pode buscar a ver que tem muitos erros, e aí é necessário fé, é necessário jejum, é necessário pedir perdão a Deus, né? Porque ninguém é perfeito. A única perfeição é Deus. Ele é perfeito. Nós somos todos errantes, não é mesmo? Somos todos errantes. Então, gente, aconteceu muitas coisas, né? E aconteceu que Ramã, ele recorreu, né, ao lançamento lá de Pur, né, de sorte de Pur, para saber o que faria com o povo. Lembra? Então, é isso, tá, gente? Eu creio que, não sei se eu fui muito clara hoje aqui com vocês para passar a palavra, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Amanhã eu volto com vocês falando sobre o capítulo 5, onde fala que Esther vai apresentar-se ao rei, né? Mesmo com grande tristeza, ela apresenta-se ao rei, e o rei então aponta o cetro para ela, né? Dando a ela a condição de ir até ele, de falar com ele. E ele então, eu já estou até contando, né? Ele fala o que ela quer, qual é a petição que ela quer, né? E oferece mundos e fundos a ela, e que faria aquilo que ela pedisse. E amanhã nós vamos ver isso então, tá bom? O que Esther então faz, né? O que ela faz diante do rei para poder resolver essa questão da morte dos judeus, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de orar, tá bom? Deus abençoe grandemente. Até amanhã. E eu tenho certeza que Deus quer.